Olá a todos, eu sou o professor Chico e hoje vamos discutir os princípios iniciais de estática. Os princípios básicos e iniciais de estática. O objetivo da estática é a gente estudar as condições pelas quais um corpo está em equilíbrio. Então, vamos começar discutindo quais são os tipos de equilíbrio que podemos ter. Podemos ter três tipos de equilíbrios diferentes. Um equilíbrio chamado de instável, um equilíbrio estável e um equilíbrio indiferente. Qual é a diferença? Observem. O equilíbrio dito instável é aquele que, quando eu tiro o corpo do equilíbrio, ele não retorna mais para o equilíbrio. Um exemplo simples. Imagina que esse corpo está em cima dessa montanha. Se você tirar esse corpo do equilíbrio, ele nunca mais vai retornar para o equilíbrio. Quando isso acontece, esse equilíbrio é chamado de equilíbrio instável. Ele é instável quando, ao sair do equilíbrio, ele não retorna mais para o equilíbrio. Um outro tipo de equilíbrio é chamado de estável. O equilíbrio dito estável é aquele em que, quando você tira o corpo do equilíbrio, ele retorna para a posição de equilíbrio. Observe a ilustração. Se esse objeto, você tirar ele do equilíbrio, ele vai oscilar, oscilar, oscilar e retorna para o equilíbrio. Esse equilíbrio aqui é chamado de estável. Eu tiro do equilíbrio, ele retorna para o equilíbrio. E o equilíbrio indiferente é aquele que, se você tirar o corpo do equilíbrio, nada vai alterar, ou seja, ele continua em equilíbrio. Então, o equilíbrio dito indiferente está ilustrado em uma reta. Se você alterar a posição desse corpo, nada se altera gravemente para esse corpo. Aqui o equilíbrio é chamado de equilíbrio indiferente. Sabido os três tipos de equilíbrio, podemos passar a estudar o equilíbrio para um ponto material. Quais são as condições que estabelecem o equilíbrio de um ponto material? Nessa hora é importante recordar o que é um ponto material. Ponto material é um corpo que tem massa, mas o tamanho dele é desprezível quando comparado com as dimensões do sistema. De tal forma que, se um ponto material ele tem massa, mas seu tamanho é desprezível, o único movimento possível para um ponto material é o movimento de translação. Ou seja, ponto material apenas pode subir e descer, para um lado para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo. Ou seja, ele apenas pode transladar. De tal forma que, se você tem um ponto material, que é o corpo com massa, mas sem tamanho, submetido à ação de algumas forças. Por exemplo, uma força F1, uma força F2, uma força F3. Qual é a condição que estabelece o equilíbrio para esse ponto material? Muito simples. Esse ponto material estará em equilíbrio quando a força resultante nele for zero. Ou seja, quando eu somar todas as forças e a resultante das forças for igual a zero, essa condição traz o equilíbrio para esse corpo. Então, a condição para o equilíbrio do ponto material é, se eu somar todas as forças e a resultante das forças for zero, ele estará em equilíbrio. Essa condição nós chamamos de condição de equilíbrio. É o equilíbrio de translação. Se a resultante das forças é zero, é a condição de equilíbrio de translação. Como é que eu faria se meu problema fosse esse? Se meu problema fosse esse, somar essas três forças é somar esses três vetores. O que é que eu faria? Pegaria o vetor F1, na extremidade de F1 colocaria origem de F2, na extremidade de F2 colocaria origem de F3. Se ao somar os três vetores eu conseguir fechar um polígono e em cada vértice desse polígono eu tenho uma origem e uma extremidade, isso implica que a soma dos vetores é igual a zero. F1 mais F2 mais F3 é igual a zero. Então, a condição que traz o equilíbrio para um ponto material é simplesmente somar as forças igual a zero. Devemos lembrar que, quando a resultante das forças é igual a zero,
eu posso ter duas situações. Ele pode estar em repouso ou ele pode estar em movimento retilíneo uniforme. Os dois casos é considerado equilíbrio. Quando está em repouso, é chamado de equilíbrio estático. Quando está em movimento retilíneo uniforme, é chamado de equilíbrio dinâmico. Em ambos os casos, é uma situação de equilíbrio. Essa foi a dica de hoje. Muito obrigado a todos e até a próxima aula.